Capítulo 3, Parte 1. Sexualidade e libido. Aquilo que Schopenhauer chamou de vontade e apresentou como motivador primordial da atividade do pensamento humanos, Freud preferiu chamar-lhe libido. Com essa escolha de terminologia, ele enfatizou o elemento sensual de busca de prazer da natureza humana. A alma para Freud está essencialmente restrita e condicionada pela energia sexual. A palavra latina libido é perfeitamente adequada para esse fim, por causa da sua convicção de que a pulsão sexual está na base da vida psíquica e é a fonte primária do movimento da psique. A teoria freudiana da libido tornou-se, por um lado, um modo polido de se falar a respeito da sexualidade, dando ao sexo um nome latino à conversão, um tom médico. Por outro lado, era uma forma de manter uma discussão quase científica e abstrata sobre como a sexualidade se movimenta e motiva uma pessoa para envolver-se em diversas atividades e termina, em alguns casos, por causar atitudes e comportamentos neuróticos. Sustentava Freud e tese de que a sexualidade é o motivador principal da maioria, se não de todos os processos mentais e comportamentos. A libido é a corrente elétrica que faz girar, vibrar e roncar a máquina humana, mesmo que as atividades específicas a que uma pessoa se dedica, como tocar violino ou contar dinheiro, nada pareçam ter de particularmente sexual. A sexualidade é o motivador primário até mesmo dessas atividades humanas, assim como a causa primordial dos conflitos psicológicos que acabam tolhendo uma pessoa nos meandros da neurose e de graves enfermidades mentais, como a paranoia e a esquizofrenia. Em última análise, Freud quis mostrar que todas as manifestações da energia psíquica na vida individual e coletiva podem ser atribuídas, pelo menos numa parte significativa, à pulsão sexual e às suas sublimações ou repressões. Freud estava particularmente determinado a demonstrar que o conflito sexual está na base de todas as doenças neuróticas e psicóticas. Logo no começo de suas discussões com Freud sobre teoria psicológica e prática clínica, Jung manifestou sérias reservas acerca da primazia da sexualidade e sugeriu o ponto óbvio de que poderia também haver outras pulsões ativas na vida humana, além do sexo. Por exemplo, existe uma pulsão básica chamada fome. Como você notou, é possível que as minhas reservas sobre as suas ideias de tão profundo alcance sejam devidas à falta de experiência. Mas não pensa que um certo número de fenômenos limites poderiam ser mais apropriadamente considerados em termos da outra pulsão básica, a fome. Por exemplo, comer, mamar, predominantemente a fome, beijar, predominantemente a sexualidade. Dois complexos existentes ao mesmo tempo estão fadados a unir-se psicologicamente, de modo que um deles contém, invariavelmente, aspectos constelados do outro. Esta nota de discordância já se manifesta na segunda carta de Jung a Freud, datada de 23 de outubro de 1906. Era evidente que Jung nutria dúvidas e reservas a respeito da insistência de Freud na centralidade do conflito sexual em psicopatologia. Nos anos que se seguiram, houve muito mais cartas e numerosas trocas de ideias publicadas sobre o assunto das pulsões e das fontes de energia psíquica, e Jung ora avançava, ora recuava em sua adesão à doutrina freudiana. Sob o forte impacto da personalidade de Freud, escreveria Jung muitos anos depois em sua autobiografia: eu tinha, até onde me fora possível, posto de lado as minhas próprias opiniões e reprimido as minhas críticas. Era essa a indispensável condição prévia para colaborar com ele. Por vezes, em seus primeiros escritos, Jung soa como um verdadeiro reducionista do molde freudiano. E, no entanto, sua obra também deixa claro que ele nunca se converteu num discípulo incondicional de Freud,
embora possa ter contido sua discordância no interesse mais alto de atenuar diferenças e evitar potenciais pontos de atrito em seu relacionamento. Resultou que o debate sobre como conceituar a energia psíquica e que nome lhe dar tornou-se muito mais do que um ponto técnico de importância secundária. Embora os iniciais pontos de vista divergentes de Jung possam ter parecido algo vagos e triviais ou baseados numa interpretação equivocada do que Freud quis dizer, as implicações foram profundas e, com o tempo, culminaram em importantes divergências filosóficas, teóricas e clínicas. De fato, suas diferenças sobre a questão da libido acabaram por definir o ponto teórico central de divisão entre eles. Em causa estava a concepção de natureza humana e o significado de consciência humana. Nos primeiros anos, isso não podia ser previsto com a clareza que a retrospectiva permite. Jung estava aprendendo à medida que avançava, de Freud, mas também de seus pacientes e de muitas outras fontes. Em seu magistral ensaio, A Energia Psíquica, publicado em 1928, Jung expõe em detalhes sua posição amadurecida e ponderada sobre a questão da libido. Esse ensaio é a fonte primordial para o presente capítulo. Quando o escreveu, em meados da década de 1920, já estava separado de Freud e do movimento psicanalítico havia mais de 10 anos. Esse ensaio tem o timbre da objetividade fria, ao passo que sua principal obra anterior sobre o assunto, Psicologia do Inconsciente, traduzido para o inglês em 1916 por Beatrice Hinkle como Psychology of the Unconscious, tinha sido apressadamente montada e ostenta as marcas do febril pensamento criativo que ainda não se firmara no seu lugar. Nessa obra anterior, composta quando ele ainda estava em assídua comunicação com Freud e ainda era, na verdade, o príncipe herdeiro de Freud como presidente da Associação Psicanalítica Internacional, a teoria da libido foi inicialmente abordada como uma espécie de questão subsidiária, mas tornou-se a peça central antes do livro estar concluído. Considerarei sucintamente essa obra aqui como antecedente histórico, antes de passar a descrever o ensaio ulterior de Jung sobre energia psíquica. Numa carta a Freud, datada de 14 de novembro de 1911, Jung escreveu: Na minha segunda parte, da Psicologia do Inconsciente, comecei a considerar a necessidade fundamental de uma discussão da teoria da libido. Aquela passagem em sua análise do caso Schreber, onde se depara com o problema da libido, perda de libido é igual a perda de realidade, é um dos pontos onde os nossos percursos mentais se cruzam. Em meu entender, o conceito de libido, tal como foi exposto nos 3 ensaios, precisa ser suplementado pelo fator genético para torná-lo aplicável à demência precox. Jung refere-se aqui ao seu segundo capítulo na parte 2 da Psicologia do Inconsciente, a concepção e a teoria genética da libido. Nesse capítulo, ele examina a questão, mencionada na carta acima citada, das relações entre libido, tal como foi sexualmente definida por Freud nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade em 1905, e a functions do real, um termo usado pelo psiquiatra francês Pierre Janet para referir-se à consciência do ego. Deriva desta última da primeira? Se a consciência do ego é um derivado de vinculações sexualmente determinadas com objetivos, seguir-se-ia então que perturbações da sexualidade poderiam causar perturbações no ego e, com efeito, poderia admitir-se que as perturbações no ego teriam raízes em distúrbios sexuais. O que Freud e o psicanalista de Berlim Karl Abraham quiseram argumentar foi que severas perturbações no ego, na psicose e na esquizofrenia devem ser atribuídas à perda de interesse sexual no mundo dos objetos. Porque a função da realidade e as vinculações a objetos foram, em primeiro lugar, criadas pelo interesse sexual. Este é, porém, um argumento circular e Jung assinala-o de forma convincente. No lugar disso,
ele oferece uma outra explicação para a esquizofrenia e a psicose, mas que levaria a uma revisão básica da teoria da libido. Jung parte do que se chama de uma posição genética em vez de uma descritiva. Começa com uma ampla concepção da libido como energia psíquica, adotando a concepção de Schopenhauer de vontade. Como você sabe, escreve ele a Freud num tom um tanto excusatório, tenho sempre que avançar do exterior para o interior e de todo para a parte. Desse amplo ponto de vista, a libido sexual constitui apenas um ramo da vontade, ou força vital mais genérica. Essa corrente geral de energia psíquica tem numerosos ramos, e na história da evolução humana, alguns desses ramos são mais salientes do que outros em certos pontos. Em algumas etapas do desenvolvimento humano, coletivo e individual, a libido sexual é a mais saliente e fundamental. Em outras, é o menos. Além disso, escreve Jung, pode ser argumentado que atividades que estiveram uma vez estreitamente relacionadas com a sexualidade e podiam, de fato, ser claramente vistas como derivativos do instinto sexual vieram, através da evolução da consciência e da cultura humanas, a separar-se do domínio sexual, em tal medida que não tem mais qualquer relação com a sexualidade. Assim, descobrimos os primeiros instintos de arte em animais usados a serviço do impulso de criação e limitados à época de procriação. O caráter sexual original dessas instituições biológicas perdeu-se em sua fixação orgânica e independência funcional. Mesmo que não existam dúvidas quanto à origem sexual da música, ainda assim seria uma generalização medíocre e inestética incluirmos a música na categoria de sexualidade. Uma nomenclatura similar levar-nos-ia, portanto, a classificar a Catedral de Colônia como mineralogia, porque é feita de pedras. Era óbvio para Jung que nem todas as expressões de atividade psíquica têm uma original intenção sexual, ainda que possam ter tido outrora tais conexões na história primordial da raça humana. Adotando um ponto de vista evolutivo, Jung especula então sobre o modo como atividades que tinham sido sexuais em significado e intenção foram transformadas em atividades não sexuais, como a música e a arte.